Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço de coração mais uma vez por você estar aqui. E esse vídeo, mano, eu ia fazer ele muito... Eu tô com os cortes lá do canal do Facincani e também do canal do Paparazzo Rubro Negro. Eles falaram sobre novas movimentações que aconteceram em relação ao Bruno Henrique. Sempre estamos aqui atualizando dia a dia essa situação. Só que, no meio de tudo isso, né, que eu ia trazer dessa situação do Bruno Henrique e tudo mais, e eu vou colocar os cortes aí pra vocês, eu também resolvi trazer uma pauta extra que é a respeito do Tite no Flamengo. E antes, pessoal, esta semana nós temos Libertadores e o nosso canal tem uma parceria com a 1xBet, uma das maiores casas aí do mundo. Você pode acessar lá, eu vou colocar aí ó, o link fixado nos comentários, tem link, tem cupom, tem bônus ao utilizar o cupom, você vai receber um bônus de até 1.200 ali a partir do seu depósito e você pode ir lá fazer a sua fezinha e eu também vou fazer a minha. E olha só, mano, teremos Fluminense Internacional amanhã no Maracanã e, cara, assim, tá pagando quase 2 para a vitória do Fluminense, tá pagando mais de 3 para o empate e tá pagando quase 5, mano, para a vitória do Internacional. Então, assim, é um jogo que existem todas as possibilidades. Eu vou fazer minha fezinha aqui, eu vou colocar no empate. Mesmo sendo na casa do, né, digamos assim, o mando de campo do Fluminense, eu vou colocar que esse jogo vai ser um empate, tá? Porque eu acho que o Internacional vai segurar, sim, o Fluminense amanhã. E as coisas vão se resolver no segundo jogo. Então, pessoal, não deixe de fazer sua fezinha também lá com os nossos amigos, beleza? O Tite aceitou o comando técnico do Flamengo, aceitou as condições, já foi discutido o salário, já foi discutido o início do trabalho. O início do trabalho vai ser agora em outubro, tá? Ele aceitou, ele concordou, ele viu nisso uma boa possibilidade de trabalhar uma reformulação de elenco e também os jogadores deram o aceite na questão ali do comando técnico do Tite. O vice-diretor jurídico do Flamengo, lá o Rodrigo Dunché, ele apagou as postagens criticando o Tite. Ele tinha feito ali posts, né, no ano passado, quando a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo, ele fez posts criticando o Tite e ele foi lá e apagou isso. Então, isso é um forte indício de que realmente a chegada do Tite está muito próxima e tudo dá a entender que o São Paulo vai ser comunicado e oficialmente demitido, né? A comunicação oficial vai sair após a contratação do Tite como novo técnico. E, cara, eu vou deixar a minha opinião sincera aqui. Eu cantei a bola do Tite no Flamengo, ó. Antes, ó, vocês podem ver. Vocês podem voltar aí no canal. Óbvio que não vai fazer isso. Nem eu nem lembro em que vídeo tá isso. Tem mais, acho que de 700 vídeos no canal. Eu nem lembro qual vídeo que foi. Mas antes da Copa do Mundo, eu coloquei assim, eu falei o seguinte, eu falei assim, ó, o Tite tá cavando uma vaga no Flamengo para quando sair da seleção brasileira, porque ia ser a última Copa dele, isso já tava certo, independente de ganhar ou de não ganhar, iria ser a última Copa dele. E eu falei, nos programas esportivos que ele começou a rasgar muita seda pro Flamengo, pros jogadores do Flamengo, mano, eu falei assim, o Tite tá cavando uma vaguinha no Flamengo. E dos flamenguistas aí não queria o Tite no comando do Flamengo, mas dentre as opções que nós temos técnicas hoje disponíveis no mercado, o Gallardo seria uma opção excelente, né? Gallardo, enfim, tanto faz como você quiser chamar, mas ele não quer, ele não tem pretensões de trabalhar na América do Sul. Então o Tite, mano, é melhor que o Sampaoli, de verdade. É aquele cara que faz o básico e às vezes, mano, com o básico e bons jogadores, você consegue bons frutos também. Então, entre ficar Sampaoli ou às vezes um técnico interino que não teria, mano, muita autoridade frente ao elenco ali do Flamengo, trazer o Tite é uma boa opção. Pelo menos eu penso dessa forma. Coloca nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Bem, pessoal, eu vou agora, eu resolvi, em virtude dessa informação a mais que a gente trouxe, eu vou encurtar aqui a minha parte desse vídeo e eu vou deixar os cortes com o Facincani e com o Paparazzo Rubro Negro, que falaram sobre essa situação. Eu peguei 2 trechos e 2 cortes, né, dando os créditos lá para os meninos, que falaram sobre a situação do Bruno Henrique, e depois, rapidamente, eu volto para pontuar em cima disso. Então eu vou colocar as opiniões dele aí que, mano, vai muito ao encontro daquilo que eu também acho, beleza? Bora lá. Inclusive, em contato com outro jornalista que cobre bem o dia a dia do Flamengo e que também tem muita responsabilidade e bons contatos, independentemente de vocês gostarem ou não da opinião dele, tá?
Também respeito porque é um cara que, apesar de opiniões que a gente possa ter em termos de divergência, o que é normal, cada um pensa de uma forma, e vocês podem pensar dessa forma, entrou em contato com um dos empresários dele. A resposta foi: recebemos proposta, mas vamos conversar com o Flamengo. Ponto final. Ou seja, recebemos propostas. Tá aí uma delas, a do Palmeiras. Grêmio, porque o Renato Gaúcho também entrou em contato. Então é lógico que em bastidores existe o chamado leilão pelo jogador. Mas a proposta mais forte, financeiramente falando, a mais segura em termos de tempo de contrato, é a do Palmeiras. E outra coisa, se o jogador ficar no Flamengo, gente, vamos entender uma coisa. O cara é ídolo do Flamengo. O cara, é multicampeão por lá. A torcida, queira ou não, gosta muito do Bruno Henrique. Entendeu? Então, é normal que o cara tenha muito mais direcionamento pra ficar no Flamengo, ou querer ficar no Flamengo, do que trocar de clube. Porém, apesar de toda a desconfiança da diretoria do Palmeiras, nesse momento, o Palmeiras fez uma parte dele muito importante. E acabou. Quando você precisa convencer um jogador a trocar de clube, não é só na estrutura. Olha que lindo o Palmeiras. Isso aí gente, balela. Não quero nessa conversa. O Palmeiras apresentou um projeto pro cara. Se o cara for um desconhecido, estrangeiro, que nunca viu o clube, se apresenta lá, pega o livro do Palmeiras, mostra a história. O Bruno Henrique sabe, porra. Tá aqui, joga a vida inteira no Brasil. Isso aí é chover no molhado. Agora, você tem que apresentar pra esse cara o seguinte: número, grana. Entendeu? Tempo de contrato. E isso o Palmeiras fez. Essa conversa no final de semana, ela mudou porque o Palmeiras deu ao empresário os números que o Bruno Henrique não recebe ainda no Flamengo. Não recebe. Palmeiras subiu o salário dele, tá? E ofereceu um contrato de 3 anos para um jogador de 32 anos. Ponto final. 2 mais o 3º ano. É isso que foi oferecido. Um contrato num nível de um atleta que hoje é o top do Palmeiras. Nível Gustavo Gomes, nível Rafael Veiga, nível Dudu. O Palmeiras deu ao Bruno Henrique uma coisa chamada protagonismo. Protagonismo. Tá? Coisa que o Bruno Henrique, no Flamengo, apesar de todo o nome que ele tem, ele ainda perto de Arrascaeta, perto de Gabriel, perto até do Pedro, é tido como, até o Everton Ribeiro, a 4ª força, 5ª força desse elenco do Flamengo. Minha modesta opinião, jogador mais regular e mais importante do Flamengo, de 2019 pra cá, o cara que mais entregou, Bruno Henrique. Ele, na minha visão, é um protagonista que merecia ter muito mais grife do que outros. Esse aqui logo falando sobre a questão do Bruno Henrique, né? Tivemos acesso aí a uma informação que o staff do jogador não está satisfeito com a proposta do Flamengo, a proposta inicial do Flamengo. E mesmo que o Flamengo suba para 2 anos, como nos passaram que o Landim autorizou a subir para 2 anos, e que também aumentaria consideravelmente o seu salário, mesmo assim não chega na pedida do jogador, né? Olha só, quando tem que contratar jogador, que não deixa de ser o caso do Bruno Henrique, porque o contrato está acabando, e quando o contrato acaba, né, você tem aquela situação de que é como se fosse uma nova contratação. E aí você tem que acertar luvas, diluir em tempo de contrato. Então é isso que eles estão entendendo, e essa é a realidade do mercado. O Flamengo gasta aos tubos aí para contratar tudo, para pagar multa, para contratar multa de treinador, para contratar jogadores aí que nem sabe se vão dar certo. E o BH, o Flamengo não quis esperar para ver se ele ia ficar bem antes de oferecer um contrato maior. Agora o Flamengo tem que pegar e pagar. É o que o mercado faz. Eu nem sou amigo do pessoal lá do BH, não tenho nada a ver com isso. Eu tô falando a realidade, né? Porque se não quiser perder o jogador pro Palmeiras e etc., vai ter que pagar o que ele quer receber.
Eu tenho medo é que essa diretoria queira pagar para ver, né? Ah, não vamos. Ah, ele quer isso tudo? Então vamos ver se ele tem realmente algum time para pagar esse valor para ele. E tem. E tem. O Palmeiras observa, e se o Flamengo não pagar, o Palmeiras vai oferecer mais do que a última proposta do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, tem a vantagem do Bruno Henrique querer ficar no clube. Ele quer ficar no clube. O grande problema é o Flamengo não está chegando no valor que o jogador pediu. E aí ele terá uma possibilidade em outros clubes, principalmente no Palmeiras, que está realmente interessado nele. Então que o Flamengo abra o olho para não perder o Bruno Henrique. Não adianta falar que vai dar 2 anos de contrato, falar que vai aumentar. Tem que chegar na pedida do jogador. Vocês não querem contratar Vidal pagando milhões, contratar Davi Luiz pagando milhões, aumentar o salário do Gabigol? Tem que contratar, tem que manter, na verdade é recontratar o jogador que mais interessa para a torcida, que é o Bruno Henrique, que foi a verdadeira contratação desse ano, né? O verdadeiro reforço desse ano, o melhor jogador do Flamengo desde 2019, sem sombra de dúvidas. Vocês viram aí os vídeos dos meninos e, cara, eu vou exatamente, a minha opinião, cara, eu concordei com ambos os posicionamentos, tanto do Facincani quanto do Paparazzo. Eu acho que ambos acabaram falando a mesma língua de maneira diferente, com ponto de vista também diferente, né? Um Palmeiras, o outro Flamengo, mas eles acabaram chegando ali no mesmo ponto em comum, naquele ponto de inflexão onde o Bruno Henrique é o jogador mais regular e o Bruno Henrique é um jogador que merece um protagonismo. Ambos falaram isso. O Palmeiras está oferecendo aquilo que o Bruno Henrique merece. E o Flamengo também tem que oferecer aquilo que o jogador merece, já que o jogador hoje é o que melhor performa e é o que melhor vem ali, né, numa situação mais regular no clube. Às vezes vocês olham e falam assim, pô, mas o Bruno Henrique já ganha muita grana. Por causa de 300, 400 mil reais, ele vai escolher ir para um outro clube. Só que assim, ele tem 32 anos de idade. 400 mil reais por mês de salário a mais, no final de uma temporada completa dá quase 5 milhões. Então a conta é bem diferente. Então, assim, ele quer aproveitar essa reta final da carreira dele para ser protagonista e para ter um salário de protagonista. Eu acho que é aí ainda que existe esperança do Palmeiras conseguir trazer esse jogador. Obviamente, se essa proposta realmente existiu e realmente foi com esses valores que foram falados. Porque menos que isso não faz sentido nenhum também. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.